Agora, o Zacarias estava doente, como é que foi essa história? O Zacarias, isso eles não falam nunca, e é uma coisa que eu combato, eu acho isso tão ridículo, porque até hoje, se você for falar com o Renato ou com o Dedé, eles nunca vão falar que o Zacarias era bissexual. Eles não falam isso? Não falam. Isso até era hoje, comentado na época. E sabe que uma coisa, eu tava falando da minha pesquisa e tal, eu fui assistir o show da Madonna lá na Em Copacabana? Copacabana, né? Uhum. E aí, quando ela fez aquela canção que ela fala das vítimas da AIDS, ela projetou a imagem do Zacarias. Parece o Zacarias? Sabe quem colocou aquela foto Não. lá? Eu. Foi você? Não, eu, assim, Sim, tipo, eu entendi. por conta da pesquisa, que eu falei, o Zacarias morreu de AIDS. Ele morreu de AIDS O mesmo. Zacarias morreu de AIDS. Né? Sempre teve esse papo, mas nunca foi. Porque foi escondido, e a gente está falando do Brasil, que é um país machista. Uhum. Naquela época era ainda mais. O galã, por exemplo, não podia ser homossexual. Imagina, Senão o porra. cara ia perder todos os papéis. Uhum. E a gente sabe que na televisão, muitos dos galãs eram homossexuais. Assim como no cinema. Não só daqui, como de fora. Então falava assim, se ele assumir, a gente vai perder o programa, vai perder público, vai ser rejeitado e tal. Então tinha aquela mentalidade de nunca expor. Uhum. Mas o Zacarias, ele tinha uma vida pública. Nessa pública, ele se relacionou com a Selma Lopes, com uma cantora de fossa chamada Valesca, Uhum. e com acho que mais umas 2 mulheres, e aparecia nas revistas com essas mulheres até para Maquiar, né? até com uma questão social, sabe, de falar, Uhum. ó, eu sou hétero. Mas na vida privada ele se relacionava com homens também, e muitos desses caras os 3 conheceram: Renato, Dedé e Mussum, porque alguns deles eram figurantes, apareciam no programa, ou eram figurantes nos filmes, frequentavam sets, viam o Zacarias com E de esses boa. caras. E de boa. O Zacarias é assim, ele nunca mostrou, Uhum. mas também nunca escondeu. Então todo mundo que conhecia o Zacarias sabia. Estou falando dos outros 3, mas assim, o câmera sabia, Não era uma coisa escondida, não era, talvez, divulgada, falava, né? Ele não usava ele como era na bandeira. dele, ele era na dele. Uhum. Né? E aí eu fico perguntando, mas depois de tanto tempo, por que Dedé e Renato não falam Ainda não abertamente, falam né? disso. Por quê? Bobeira, de preconceito, né? E a minha ideia de falar disso é justamente para a gente normalizar esse tipo de situação e entender que o Zacarias foi vítima de um contexto histórico. Naquela época que ele se contaminou, era a época da epidemia da AIDS, né? Não tinha Era chamada de doença gay na época. Não tinha tanta informação, Uhum. não tinha tanto esclarecimento em relação àquilo, e ele, como tantos outros... Nem tratamento direito tinha na época. Não tinha, né? Não tinha. Era uma sentença de morte. Tantos outros foi vitimado por essa praga da AIDS, né? E aí, em 90, quando ele falece, estreia o filme, se eu não me engano, em dezembro, Atrapalhando a Sorte, não, Uma Escola Atrapalhada. Quando a gente vai no cinema e vê o Zacarias, a gente se assusta, porque ele estava muito magro. E meses depois, em março, ele morre. Né? Sai até no plantão da Globo, aquele que assusta todo mundo, né? Zacarias morre e tal, não sei o quê. E depois tem essa homenagem que você falou no programa, linda. Inclusive o Chico Anísio lê um texto maravilhoso sobre... É lindo esse programa, quem tiver oportunidade assiste no YouTube, que vale a pena. E aí, pra mim, foi nessa época que os Trapalhões, eles... Começo do fim foi ali? Pra mim acabou ali. Porque depois, o que eles fizeram depois, foi tudo muito ruim.